Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Esse Mundo Tem História aqui no YouTube. Estou de volta depois de algumas semanas sem vídeo. Eu acho que agora eu vou conseguir voltar a ter um ritmo legal de gravação. E cá estamos para falar de mais 5 rodadas da Série C que se passaram. Completamos a 10ª rodada, faltam 9 para acabar essa primeira fase. E antes da gente ir para o que interessa, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, deixar a sua inscrição, seu comentário, enfim, dá uma ajuda aí por gentileza, porque me ajuda realmente bastante aqui a crescer o canal. Estou querendo chegar aos 100 inscritos logo, então por favor me ajude a chegar nessa marca. E como você pode ver, estou usando aqui essa camisa do Caxias, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui atrás de mim tem a camisa do Londrina, também é um forte candidato a se classificar para a próxima fase. Nesses vídeos de Série C aqui eu vou tentando mesclar um pouco as camisas dos times que estão disputando essa competição. E eu quero destacar também, agora falando realmente do tema do vídeo, os times que mais me surpreenderam nessas 5 rodadas. E os dois primeiros que eu vou falar aqui são realmente os que mais me chamaram a atenção, que é o Guarani e o Ipiranga. Começando a falar pelo Bugre, meu arquirrival, mas aqui eu tô falando com zero clubismo. Eu acho que o Guarani cresceu na hora certa esse campeonato, ele reformulou praticamente seu elenco inteiro. O Guarani aproveitou muito bem a pausa que teve na Série C há um mês e pouquinho atrás, acho que por causa do jogo da seleção e com o mercado aberto, ele se reformulou, foi atrás de bons jogadores, e assim, bons jogadores também é um pouco de exagero dizer, porque eu parto do pressuposto que na Série C a gente não tem que jogar bonito, a gente tem que sobreviver. E o Guarani conseguiu virar essa chave para sobreviver, então trouxe jogadores que têm esse perfil um pouco mais combativo e que, ao que parece, entenderam realmente a realidade do time, onde ele pode chegar e tudo mais. O Guarani está muito bem nesse recorte de campeonato, ele conseguiu vencer 2 adversários diretos ali contra a zona de rebaixamento, e agora tem uma sequência pesada de 5 jogos, né, que eu vou fazendo esses vídeos de 5 em 5. Essas próximas 5 rodadas do Guarani são mais pesadas. Eu tô aqui com o computador aberto na minha frente. O Guarani pega o Londrina, o Ituano, o Anápolis, que é o jogo mais fácil dessa sequência. O Anápolis é o último colocado, provavelmente vai ser o lanterninha aí até o resto da competição. Pega também o Náutico e encerra essa sequência de 5 jogos no derby contra a Ponte. Então, adversários que agora se mostram diretos, como o Ituano e o Náutico, ali por uma briga dentro do G8. Londrina e Ponte estão lutando mais acima na classificação, brigando ali pelo G4. E o Anápolis é aquele jogo que você precisa, a qualquer custo, vencer, pontuar, para não deixar esses pontinhos bestas pelo caminho. Agora, falando do Ipiranga, fiquei muito surpreso, porque eu confesso, eu não tenho acompanhado todos os times assim, e o Ipiranga não é o que está no meu radar. Mas o time está numa ascensão muito fera. São 4 vitórias nessa sequência de 5 jogos. 4 vitórias seguidas, o que bota o time na terceira colocação e brigando direto com a Ponte e com o Caxias pela liderança. E diferente do Guarani, o Ipiranga tem uma sequência da 11ª até a 15ª rodada um pouco mais equilibrada. O time vai pegar aqui, ó, Maringá em casa, Floresta fora, São Bernardo em casa, Retrô fora e Caxias em casa. O jogo mais complicado é justamente contra o Caxias, ali um confronto regional, mas que ele faz em casa, então grandes chances ali do Ipiranga pontuar também no jogo mais complicado dessa sequência. O Caxias, ele tá vivendo a sua melhor fase no campeonato, é o líder, conseguiu passar a Ponte nessas 5 rodadas, a Ponte passou por um momento de instabilidade, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. O Caxias chega a 3 vitórias seguidas e o destaque foi para a vitória nessa última rodada, né, na 10ª rodada, que o time estava perdendo para o Ituano em casa até os minutos finais e conseguiu virar, se mostrou muito valente. Eu consegui assistir o finalzinho desse jogo e só dava Caxias em cima, em cima, em cima, até que conseguiu empatar, conseguiu virar. E é isso que precisa, né? Nesse tipo de campeonato é mostrar essa força, é conseguir mostrar dentro de casa quem manda é você. Então o Caxias está encaminhando muito bem a sua classificação para a próxima fase. E agora nessa próxima sequência de 5 rodadas, eles pegam o CSA fora de casa, o Anápolis em casa, o Náutico fora, a Ponte em casa e o Ipiranga fora. Não é
moleza, dá para tirar uns 9 pontos dessa sequência, mas a sequência do Ipiranga tá melhor nessas próximas 5 rodadas. O Caxias tem confrontos ali um pouquinho mais complicados com Ponte, Ipiranga, na sequência ainda. E talvez o Náutico fora de casa, que também está numa crescente, possa complicar um pouquinho. A ver. E agora falando ali de onde eu torço, Ponte Preta. Passamos por uma situação muito instável nessas 5 rodadas. Foi com certeza a pior sequência que a gente teve durante o ano, não só de resultados, mas de desconfiança, de instabilidade de bastidores. A Ponte nunca tem um bastidor calmo, até quando a gente acha que está tudo bem, surge uma notícia, por exemplo, essa semana surgiu a notícia de salários atrasados e briga de presidente com influenciador, tudo para deixar o clima ainda mais pesado, mas para nós o importante é que a gente conseguiu voltar a vencer. Nessa sequência que passou agora, a Ponte teve 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. E de novo eu vou bater numa tecla que eu acho que eu trouxe essa informação no outro vídeo, que é sobre a instabilidade emocional da Ponte. A Ponte é um time muito indisciplinado desde o ano passado. As 2 derrotas que a gente teve nessa sequência foram em casa e com o jogador expulso, coincidentemente o mesmo jogador. A Ponte perdeu para o Brusque de 4-1, a Ponte perdeu do Ipiranga de 1-0 e a Ponte, que sempre teve os jogos em casa como principal ponto forte no campeonato, nessa vez, nesse campeonato, ela está provando o contrário. Dentro de casa a gente não tem sido efetivo e fora de casa a gente é o melhor visitante para nós, né? No caso, o visitante mais indigesto para os nossos adversários. Então, vamos ver como que a Ponte vai reagir a essa notícia de salários atrasados. Nunca é algo animador. Vamos ver se essa notícia de salários atrasados vai atrapalhar o desempenho da Ponte. Não é difícil, a gente que acompanha mais tempo o futebol assim, com mais paixão e com mais atenção, não é difícil a gente perceber quando o ambiente está meio contaminado por algum problema externo. Então vamos ver o que acontece aí pela frente. A nossa sequência está aqui na minha frente. Tombense em casa, jogo na segunda-feira, São Bernardo fora, Floresta em casa, Caxias fora e Guarani em casa. É uma tabela que está entre o equilibrado e o difícil. O bom é que a gente faz os jogos em tese mais fáceis dessa sequência em casa, para a gente ver se retoma o controle dos jogos em casa. Tirando, obviamente, o derby. Derby nunca é um jogo fácil, independente da qualidade dos times. Mas jogo contra o Tombense e contra o Floresta é importantíssimo ser em casa. Agora é buscar pontuar contra o São Bernardo fora de casa e talvez arrancar um empate do Caxias fora. Seria uma ótima pedida. Já deixando aqui um spoiler, eu vou fazer um vídeo sobre o derby com um convidado especial que já topou meu convite. Então, mais perto, se eu não estou enganado, é na primeira semana de agosto o derby. Então, mais pra frente eu posto esse vídeo, eu vou ainda montar um roteirinho bonitinho, mas é isso. Outros times que eu vou destacar rapidinho, Londrina e Náutico, Londrinão da massa que está aqui, o Tubarão, que conseguiram retomar um pouco mais as rédeas ali do seu campeonato. O Londrina voltou a figurar entre os 4 primeiros colocados, está direto ali na briga pela liderança, e acho que Caxias, Ponte, Ipiranga e Londrina já deram uma desgarrada dos times que estão abaixo deles ali entre quinto e oitavo, né? Lembrando, são os 8 primeiros que se classificam para a próxima fase. Eu acho que esses 4 estão com a classificação muito bem encaminhada. Então, Londrina usou muito bem essas últimas 5 rodadas para realmente se fixar nesse grupo dos 4 primeiros. E o Náutico parece que conseguiu encaixar bons resultados e também está brigando ali por uma vaga dentro do G8. Agora eu vou falar de destaques negativos dessas 5 rodadas que passaram, começando pelo Botafogo da Paraíba, que entrou na zona de rebaixamento nessa última rodada. São 3 derrotas seguidas nos últimos 3 jogos, obviamente. Então, alerta mais do que ligado para o Botafogo. É uma campanha decepcionante até aqui, considerando que o time tem um investimento, uma folha salarial de R$ 1 milhão e está nesse processo de SAF, se eu não estou enganado já é SAF.
e realmente decepcionante esse desempenho do Botafogo da Paraíba. E o problema para ele nessas próximas 5 rodadas é que ele só pega time que está acima dele, não pega nenhum que está abaixo, não que tem muitos, né? Você é o 17º colocado. É difícil ter muita gente embaixo, mas poderia pegar ali um Anápolis para ver se ganha e empolga e tal, mas não, só pega time que está acima dele. E outros dois times muito em queda livre são Maringá e Ituano. Os dois times estão numa campanha assim, olha, bizarra, bizarra, bizarra. Eles no começo do campeonato eles estavam entre os 8. O Ituano chegou até a liderar o campeonato, mas desde a derrota para a Ponte na 5ª rodada, o Ituano não vence. Olha aí, são 6 rodadas. Aliás, os dois estão a 6 rodadas sem vencer, com 3 empates e 3 derrotas. Campanha muito parecida dos dois. E a sorte, se é que a gente pode chamar assim, é que eles tinham feito uma gordurinha na primeira parte ali do campeonato. Então, eles estão ali na 11ª, segunda, terceira posição, mais ou menos por ali, não tenho certeza exata, mas eles não estão tão longe do grupo dos 8 primeiros. Então, uma vitória ali pode embolar um pouco mais. O problema é a gente crer que vai ter alguma recuperação, né? Os caras não vencem as 6 rodadas. No campeonato que tem 19 rodadas, é muita coisa. Não dá para os caras fazerem só 3 pontos em 18 disputados. É muito pouco. Situação difícil para o Maringá, então, e para o... E é isso, meu povo. Está feito mais um retrospecto aí das últimas 5 rodadas da Série C. Botei aí meus destaques, então, para o Guarani, para o Ipiranga, para o Caxias e para a Ponte. Menção honrosa para o Náutico e para o Londrina. E as campanhas que estão decepcionando bastante: Botafogo da Paraíba, Ituano e Maringá. Agora a gente espera mais 5 rodadas para eu gravar de novo outro vídeo sobre retrospecto. Aí já vai ser bem a parte final dessa primeira fase da Série C. Acho que então Caxias, Ponte, Ipiranga e Londrina estão bem encaminhados, mais umas 3 vitórias ali, mais ou menos para cada um. Acho que garante esses 4 times, aliás, na próxima fase. E lá embaixo também ficar de olho. Eu acho que Retrô, Confiança e Anápolis dificilmente vão escapar. Estão já bem atrás. Tá meio embolado também, a verdade é essa. 8 pontos para 10, dá para tirar, né? Mas acho que são times que não inspiram nenhuma confiança e não projeto aí nenhuma reação desses 3 times principalmente. Então, conversado, pessoal, mais uma vez, deixa aqui o like, por favor, o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda, quem você acha que vai cair, quem você acha que se classifica, as campanhas decepcionantes, as que estão te surpreendendo. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo, que vocês estejam gostando aqui, me ajude a chegar à marca de 100 inscritos. Fechado? Tamo junto, valeu, até a próxima.